Piracicaba. O pessoal de Piracicaba está em peso hoje, hein? Beleza, então vamos lá, vamos começar nosso papo. Gente, eu só vou contextualizar rapidinho, para quem não participou da última live. A gente está falando, então, desde a última live, essa é a segunda parte, talvez nós tenhamos uma terceira parte, tá? Vai depender do que vai rolar aqui hoje. Então, a gente está discutindo aqui a situação que envolve o enquadramento. Como é que eu sei se eu sou uma pessoa com deficiência? Quem é que diz isso? Né? Bom, então, em primeiro lugar, a primeira pessoa que vai dizer se você é ou não uma pessoa com deficiência é um médico. Né? É um médico. Não tem outra alternativa para isso. É um médico que tem especialista, né? De preferência, que vai fazer um laudo, um atestado, dizendo qual é a sua situação em relação à deficiência. Né? Bom, nessa primeira questão, eu já sei o que vocês vão pensar aí. Olha, André, tem muitos médicos que não gostam de dar laudo, têm medo de dar laudo. Tem muitos médicos que têm dificuldade de entender o que é um laudo. Quando é no SUS, demora bastante. A gente sabe de tudo isso. A gente tem consciência de tudo isso, porque é o nosso trabalho aqui diário, né? Basicamente, é o nosso trabalho diário. Então, minha dica para vocês é o seguinte: sempre quando vocês forem pedir um laudo no SUS, que demora bastante em alguns lugares para sair esse laudo, e quando sai, né? Porque tem muitos médicos do SUS também que não querem dar o laudo. E para você que tem um médico particular, plano de saúde, seja lá o que for, e que também o seu médico não gosta de dar um laudo, a gente trabalha aqui em parceria com alguns peritos, inclusive a gente vai ter uma live em breve, tá? Não sei se vai ser no mês de dezembro ou se vai ser no mês de janeiro, a gente está programando ainda, com um grupo de peritos que eles podem, peritos médicos, tá? Eles podem emitir esse laudo para você, para testar se você tem a deficiência ou não, o laudo só, tá? Um laudo médico, ok? Até para as pessoas com mais dificuldade financeira, eles têm lá um projeto que atendem pessoas com dificuldades, cobram um valor simbólico, ok? Para poder atender essas pessoas também. Em breve eu vou voltar aqui para poder dar essa informação mais completa, vou trazer eles aqui junto com a gente para essa situação. A Rosane, por exemplo, eu sei que está há muito tempo lutando, né, Rosane, com relação a esse laudo médico. Vou te dar uma dica, Rosane, me chama amanhã pelo WhatsApp, amanhã eu estou com um dia bem cheio, mas me chama, que eu vou falar com você sobre isso, de repente a gente consegue o seu laudo lá com eles, tá? Vamos ver o que a gente consegue aí para frente. Então, mas eles vão vir aqui, eles vão estar aqui conosco e vão explicar para vocês como que funciona, como é que é o trabalho deles, beleza? E aí vocês vão ter a oportunidade de falar com eles diretamente aqui pelo canal, então vai ser bem legal isso aí. Eu estive com eles agora no mês de outubro, a gente está aperfeiçoando aí a parceria, então eu acho que vai ser um negócio bem bacana. Além dos laudos, eles vão também fazer os laudos periciais, tá? Que é importante para quem precisa lá nos processos para aposentadoria e outros direitos da pessoa com deficiência, tá bom? Mas eles vêm aqui e explicam, melhor eles explicarem do que eu, ok? Então vamos lá. O Jacó está colocando aqui um negócio interessante. Qual o nome do exame para sabermos há quanto tempo temos uma deficiência auditiva? Jacó, deixa eu responder para você, porque eu acho que isso vai ser importante para o pessoal. Gente, o que acontece? Para saber isso, para poder apontar a data do início da deficiência, a gente tem que ter em mente que vocês têm que saber que isso só quem aponta é um perito médico, tá? Só um perito médico vai poder apontar isso aí, tá bom, gente? Então, perceba, Jacó e pessoal,
uma coisa é um laudo médico, que vai dizer, olha, você tem uma situação de deficiência. Então, isso é um laudo médico comum. Ok? É um laudo que qualquer médico pode dar, se ele quiser. Né? Se ele quiser. Outra coisa é um laudo médico pericial particular, que ele vai apontar se você tem uma deficiência, ele pode apontar desde quando, ou não, né? Vai depender muito da situação, de pessoa para pessoa. Isso muda muito de pessoa para pessoa, tá? Mas eles conseguem, em alguns casos, apontar, assim como monoculares, como surdos unilaterais, outras deficiências também, tá? Em alguns casos, partindo da documentação que você já tem, da história que você tem com a deficiência, tá? Eles vão avaliar tudo isso e em algumas situações, não é em todas, tá? Mas em algumas situações eles conseguem apontar a data do início da deficiência, sim. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu queria deixar esse recado, porque é uma coisa que a gente tem trabalhado, porque eu tenho visto as pessoas sofrerem dia após dia com o SUS e com médicos que não querem dar laudo, que não gostam de dar laudo. Então, eu fui buscar uma parceria para oferecer para vocês, mesmo aqueles que não são clientes do escritório, para oferecer o seguinte, olha, nós temos aqui uma parceria com um grupo de médicos e peritos médicos que eles podem fazer o laudo para você. E eles vão poder atender você em qualquer lugar do Brasil, ok? Mas vamos lá. Então, a primeira pessoa que vai falar com você sobre a deficiência é o médico, ok? Depois dele, vamos nessa ordem assim, para vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Depois do médico, quem tem que dizer para você se você tem uma deficiência ou não é um advogado. Ainda mais se você busca um direito de pessoa com deficiência. Tá? Se você busca um direito da pessoa com qualquer direito, como esses que estão relacionados aí na apostila que eu mencionei no início da live, se você não viu eu falando, volta no início da live para ver. Se você está buscando uma aposentadoria, por exemplo, tá? Ou um auxílio acidente, qualquer coisa que seja, passe livre, enfim, qualquer direito, você deve procurar um advogado especialista no direito da pessoa com deficiência, mostrar o seu laudo para ele, ok? Para ele te dizer se você teria ou não direito àquela situação que você pretende, aquela aposentadoria, enfim, qualquer outro direito desse aí que a gente está falando, beleza? Bom, depois disso, a próxima etapa seria você encaminhar o seu pedido, né, o seu processo para alcançar aquele direito. E aí, quem vai analisar isso, vamos pensar aqui, se você é uma pessoa que está ligada ao INSS, paga o INSS, ou trabalha de carteira assinada, a empresa vai lá e paga direitinho, ou paga o carnezinho todo mês. Você vai encaminhar o seu pedido para o INSS. Eu já expliquei aqui muitas vezes como que isso funciona. Você vai encontrar aí no canal bastante material sobre o assunto. E aí quem vai analisar isso, vai analisar o enquadramento da sua deficiência, são os peritos médicos e os peritos assistentes sociais lá do INSS. Ok? E assim também funciona para os servidores públicos, quando vão pedir algum tipo de benefício, como, por exemplo, também uma aposentadoria. Vai ser formada uma junta médica lá no município, no estado ou da União, para poder analisar tudo isso. Né? Então, na live passada, a gente discutiu aqui bastante sobre isso. Eu vou mostrar de novo aqui agora, como que é feita essa avaliação para esse enquadramento. Tá? Antes de eu mostrar, eu quero falar duas coisas importantes para você. Tá? Nós estamos agora aí com quase 90 pessoas na live e a maioria de vocês sequer deixou aí um joinha, né, para a gente. Isso é importante para o canal, isso ajuda o canal e isso ajuda que outras pessoas também que não estão aqui nessa live agora possam ter acesso a essas informações. Então,
queria pedir para vocês, gentilmente, para vocês deixarem o seu joinha aí, ok? Segunda coisa, se você entende que é importante entender mais sobre esse assunto do enquadramento, acompanhe mais um pouquinho a explicação, não vai embora ainda não, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora, de como é que é feita essa avaliação, tanto no INSS quanto no serviço público, tá? Funciona o seguinte, o instrumento que é utilizado atualmente é um instrumento chamado IFBR, que significa Índice de Funcionalidade Brasileira. Esse índice é composto por um questionário de 41 perguntas, 41 questões, que é dividido em sete cenários diferentes, né? Em 7 módulos. Então, nesses 7 módulos tem 41 questões. Eu vou mostrar para vocês aqui já como que funciona, fica tranquilo. Eu vou mostrar uma parte do questionário para vocês. Esse questionário ele tem que ser feito na hora da perícia pelo perito médico e também pelo perito assistente social. E aí eles vão preenchendo esse questionário de acordo com as perguntas que eles vão fazendo para vocês, tá? Veja, aqui temos um primeiro probleminha, né? Porque a gente sabe, eu não vou entrar nisso aqui de novo, eu quero entrar em outro aspecto hoje aqui com vocês. A gente sabe que, na maioria das perícias, não se leva nem 5 minutos, nem 10 minutos, a maioria, tem exceções, tá, gente? Então, assim, foi a conclusão que nós chegamos na live passada. Eu até fiquei bastante aqui agitado com isso, porque é uma situação... olha aqui, ó. O Ricardo é um cliente aqui do escritório, né? Aí, ó, IFBR, perito do INSS, não fez pergunta alguma na perícia de 28/11, que foi anteontem, né, Ricardo? O Ricardo até me falou isso, me comunicou, e é um bom exemplo aí para mostrar para vocês. Eu estou explicando aqui, Ricardo, como que deveria funcionar, né? É isso que eu estou explicando. E vou chegar nas soluções. Então, olha só, 41 perguntas, né? Eles teriam que fazer as 41 perguntas para poder preencher um formulário, preencher esse questionário, tá? Deixa eu colocar aqui, que vocês vão entender melhor, tá? Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui onde está o arquivo, para eu compartilhar a tela aí com vocês. Espera um pouquinho. Só um minutinho que eu já abro aqui. É que eu não consegui manter, porque estava... agora eu consigo. Agora aqui, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? É isso aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui sem mexer. Pronto. Deixa eu tirar aqui a barrinha, que vocês vão entender melhor agora. Estão enxergando aí, pessoal? Estão enxergando? Estão conseguindo enxergar bem aí na tela? Isso aí é parte do questionário, tá? Parte do questionário. Ok? É o módulo 7, ou item 7 do questionário, que fala sobre sociabilização. Tá? Sociabilidade, são as questões da vida social da pessoa. Então, por exemplo, o domínio, que eles chamam de domínio, né? Eu estou falando de 7 setores, assim, 7 itens, mas eles chamam de domínio. Então, no domínio socialização, socialização, eu te falei sociabilização, né? E vida comunitária. Olha aí, ó. Primeira pergunta. Como é o comportamento... Deixa eu pegar aqui pelo celular, porque na tela que está pequenininho para mim. Deixa eu pegar aqui, que aí eu vou enxergar melhor, para não falar bobagem para vocês. Espera um pouquinho. Então, a primeira pergunta aí
tá como regular o comportamento nas interações. Não é isso que está aí? Deixa eu ver aqui. Agora vai dar para eu ver. Pronto. Regular o comportamento nas interações. Está vendo aí a primeira, o 7.1? Aí do lado, logo do lado da pergunta, tem uma numeração, que é 100. Está vendo aí? Estão enxergando? Eu quero só que vocês percebam e entendam como é que funciona a coisa, tá? Agora, se vocês verem, logo depois do 100, tem mais 4 parênteses, né? 4 chavezinhas aí para marcação de uma numeração. Esses 4 parênteses depois do 100 é o seguinte: na hora que você está na avaliação, ele tem que te fazer essa pergunta, ele teria que te fazer essa pergunta. Como é que é o seu comportamento nas relações sociais? E aí tem uma nota, vamos chamar assim, que começa com 25, 50, 75 e 100. Isso aí é o seguinte: quanto menor a nota, mais dependência você tem de ajuda ou de apoio de outras pessoas, tá? Ou de equipamentos, ou de qualquer outra situação para você poder viver como pessoa com deficiência, tá bom? Então, essa primeira pergunta aí é uma pergunta meio estranha, porque comportamento nas interações, mas tudo bem, vamos lá. Segunda pergunta: interagir de acordo com as regras sociais. É também estranha, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesse momento, gente? Esse questionário, do jeito que está, você concorda comigo que está meio fora de contexto? Né? Quem é que vai se comportar mal de acordo com as regras sociais? Ninguém, nenhuma pessoa que tenha uma dependência total de equipamentos ou pessoas para poder viver. Ninguém vai falar isso, né? Que tem um mau comportamento. Né? Enfim. Terceiro, relacionamentos com estranhos. Como é que é o seu relacionamento? Como é que é o seu relacionamento com estranhos? Você, como uma pessoa com deficiência, você depende de alguém para te ajudar? Depende, por exemplo, no meu caso, eu tenho surdez bilateral. Então, em algumas situações, eu dependo. Tá? Se for num lugar público, com muita gente, restaurante, eu geralmente tenho dificuldade de entender algumas situações. É o que eu estou vivendo atualmente. Né? Mas vamos lá que agora vai esquentar. Aí vai vendo, ó, relacionamentos familiares com pessoas familiares. Geralmente, no meu caso, não. Né? No meu caso, não, porque familiar, você já está mais num ambiente menor. Né? A Aparecida está aí falando aí no chat, penso nos autistas, as mães respondem. Pois é, Cida. Imagine, né? Imagine você uma pergunta dessa, que, na minha opinião, está fora de contexto, para uma pessoa simples do interiorzão aí do Brasil, que é mãe de uma criança ou adolescente com autismo, que está buscando um BPC, para responder esse tipo de questão. Né? Quando se faz a pergunta? Eu estou assim, eu estou considerando que eles vão fazer. Tá? Vamos levar em consideração que eles vão fazer. Mas aí, gente, olha só. Aí piora muito. Porque, olha só, da pergunta 5 em diante. Isso aqui é só de um módulo de perguntas, tá? Só de um módulo. Relacionamentos íntimos. Então, vamos pensar num adulto que está buscando uma aposentadoria, igual o Ricardo, né? Ricardo buscando aposentadoria. Essa pergunta tem que ser feita para o Ricardo. Ou para qualquer outra pessoa. Para a Cida, para a Rosane, para qualquer pessoa. Por quê? Porque nos seus relacionamentos íntimos, e aqui não é só questão sexual, não, tá, gente? Relacionamento íntimo, bom, eu penso que não, né? Eu penso que essa pergunta aqui está relacionada a
namoro, amizades, casamento, sei lá o quê. Sei lá o quê. Mas a pergunta vai estar... a pessoa tem que responder isso aqui. E ela tem que responder o seguinte: olha, em relação aos meus relacionamentos íntimos, eu tenho tal limitação. Ou não tem limitação nenhuma. Né? E aí o perito tem que pontuar de 25 a 100. 25, 50, 75 e 100. É assim que funciona a brincadeira. É assim que funciona. Desse jeito que eu estou explicando para vocês, como está aí na tela agora. Tá? E aí, socialização, fazer as próprias escolhas, vida política e cidadania, até aí, tá bom? Até aí. Aí, quando você vê debaixo de vida política e cidadania, está escrito assim: pontuação, domínio, socialização. Nesse caso aqui, foram 8 pontos perguntados, tá? 8 pontos aqui no domínio, nesse 7º domínio, e a pessoa teve nota 800. Sabe o que isso significa? Significa que em todos esses itens, essa pessoa aqui, isso aqui é um questionário de uma pessoa real, tá? Que é cliente aqui do escritório. Significa que em todas essas perguntas, ele recebeu nota 100, ou seja, ele não depende de pessoas ou de equipamento nenhum para viver normalmente como pessoa com deficiência. Só que tem um problema. Eu conheço a pessoa. Eu conheço a pessoa. E conheço pessoalmente. E esse resultado aqui não corresponde à realidade dele. Porque eu conheço ele pessoalmente. E aí, sabe o que aconteceu aqui nesse caso? Aconteceu... Deixa eu voltar a tela aqui, porque aí agora já dá para conversar diretamente com vocês. Aconteceu que os peritos não fizeram essas perguntas para ele. Viu, Ricardo? Não fizeram. E aí, o que acontece, gente? O resultado da perícia é para dizer se você tem uma deficiência, para dizer qual é o grau da sua deficiência. Quanto maior a nota desse questionário, significa que você pode ser considerado, inclusive, uma pessoa sem deficiência, ou a sua deficiência, dependendo, tem uma de certo... de determinada pontuação até o máximo, eu não vou lembrar aqui de cabeça qual que é o máximo de pontuação da soma dos 2 questionários. Observa que, eu vou botar aqui de novo, observa que, nesse caso, a pontuação pontuação total dessa pessoa, esse era o 7º domínio, né, o 7º item do questionário dele, a pontuação total foi 4.100. Tá vendo? Então, isso é da perícia médica. Na perícia social, eu não vou me lembrar qual foi a pontuação dele. Tá? E é um caso, na minha opinião, e aí não tem nada a ver agora com a classificação que deram, na minha opinião, ele não pode ser considerado uma pessoa com deficiência leve de modo algum. De modo algum. Tá? Por algumas razões que não vem ao caso aqui. Tá? É um caso concreto, eu não posso me pronunciar em relação a casos concretos. Então, olha só.